Os 30 anos da Constituição brasileira merecem a reflexão de todos. Longa, confusa e com vários artigos que sequer foram regulamentados pela legislação ordinária. É o caso de se perguntar: valeu a pena? O Planeta Azul traz o debate sobre a necessidade de uma nova Constituição. Para isso, buscamos a palavra de quem entende do assunto. Fomos conversar com o jurista e professor Ives Gandra Martins. Essa nossa Constituição é ainda uma cópia da Revolução dos Cravos portuguesa. É uma cópia de direitos até franceses, direitos muito americanos. O Brasil ainda está copiando tudo. Por que nós não podemos fazer uma Constituição nacional? Que é num país desse tamanho, que nunca teve tradição em termos de regime monárquico, porque é muito falso. Primeiro Dom Pedro, depois segundo, Dom João VI, que veio aqui para disfarçar a fuga dele da Europa e criou aqui alguma coisa que nem a língua portuguesa se falava na época. Se falava tupi-guarani. Então, é um país novo. O Brasil não é uma federação. Não é. O Brasil tem o centralismo de 800 anos da história portuguesa, que chegou até aqui e que nós conseguimos manter. Depois, com a saga dos bandeirantes, houve uma herança portuguesa extremamente útil para o Brasil, e nós somos um continente e não uma multidão de países, apesar de terem a mesma origem da Península Ibérica. Uma Constituição que não tem regra do povo da nação brasileira. É uma confusão. Nós mandamos tudo para o Supremo resolver. Não é papel do Supremo resolver isso. Será que nós não poderíamos fazer uma nova Constituição? Como é que nós podemos fazer uma nova Constituição? Qual é o problema que nós temos? É que qualquer mudança da Constituição dependeria fundamentalmente de ter que haver uma aprovação pelo Congresso Nacional. Como é que nós podemos fazer uma reforma efetiva ou uma Constituição se aqueles que vão deliberar são aqueles que hoje detêm o poder e nesse corporativismo não pretendem deixar o poder? E são eles que, evidentemente, vão eleger os seus deputados, os seus senadores, e são eles que poderiam fazer uma alteração. Uma constituinte exclusiva. Mas eu não acredito, entendo, em primeiro lugar, que nós venhamos eleger um Congresso capaz de ter a coragem de fazer uma alteração. Em segundo lugar, não acredito que, se tiverem a decisão de fazer uma alteração, que eles consigam fazer. Por quê? Porque, na prática, por exemplo, criar 14 províncias, nós representaríamos a eliminação de 27 estados, dos governadores, estados estaduais, dos tribunais estaduais, de toda a estrutura. E esses fariam uma pressão monumental para que o Congresso não aprovasse. Teria que ser feito uma constituinte exclusiva. Os deputados, senadores eleitos dizerem: nós vamos fazer uma Constituição para os outros, porque nós vamos eleger um grupo que vai fazer uma Constituição sem que nós possamos fazer nada, quando nós temos o poder. Então não é, Heitor, que eu não considere que valeria a pena um enxugamento da federação. E nós temos uma federação maior que o PIB, por mais que paguemos tributos, nós temos que sustentar esse corporativismo, essa estrutura adiposa, esses estados que não têm densidade própria. Eu cheguei a propor, numa das audiências públicas, de se eu vou ser liquidado aqui no Congresso, mas eu quero dizer o seguinte: qual é a federação que eu desejaria? Que só fosse Estado aquela unidade capaz de se autossustentar. Isso, muito bem. Unidade que não fosse autossustentável teria que ser território. E sendo território, teria uma administração muito mais simples, definida como eram os territórios no passado. Agora, criar estados artificiais que têm que ser sustentados, numa outra audiência pública também na Câmara dos Deputados, quando disseram: professor, o senhor vem aqui sempre... O senhor tem alguma solução para a guerra fiscal? Eu tenho. Eu disse: solução fantástica, se os senhores tiverem coragem de opor. Com 2 artigos
e uma lei que eu faço agora, eu termino a guerra fiscal no Brasil entre os Estados. Qual é a solução, professor? Muito simples. Ponto A. ICMS vai ter uma única alíquota para o Brasil inteiro nas operações internas e interestaduais. A mesma alíquota. Segundo lugar, artigo 2. Ficam proibidos quaisquer tipos de incentivos fiscais com ICMS. Acabou a guerra fiscal. Com 2 artigos, nós não temos mais nenhum problema no ICMS e uma simplificação monumental do ICMS. A reação dos deputados dos estados que fazem a guerra fiscal foi: professor, como é que os estados vão ficar? Como é que nós vamos poder trazer investimentos, se não trazendo investimentos de outros estados? Eu disse: senhores deputados, vocês não querem terminar a guerra fiscal, porque não queriam. E o que ocorre? Dão incentivos fiscais, não conseguem ter receita e ficam de pires na mão pedindo receita para a União, fazendo uma federação absolutamente desconforme. Nós temos uma federação que não cabe no povo. E para ganhar consciência, Heitor, nós precisamos fazer aquilo que você fez a vida inteira: educação do povo, educação desde o primeiro grau. O seu legado é fundamental para a nossa nação. Muito obrigado. É essa educação que nós pretendemos para a nação. Heitor, o privilégio foi meu de mais uma vez estar com você. Obrigado. Uma amizade que muito me honra, de tantos anos. Muito obrigado.